Boa noite a todos. Que Jesus continue nos abençoando hoje, agora e sempre. É sempre uma alegria estarmos aqui, envoltos em corações amigos, nessa casa de oração, de estudo, de trabalho. A gente sente uma vibração especial quando entramos nela. E mais ainda, quando a gente entra para falar de Jesus, que é o nosso objetivo hoje aqui. Mas para falarmos de Jesus, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar do apóstolo Paulo. Saulo de Tarso era um judeu apaixonado por Moisés. Doutor da lei, ocupava um dos mais altos cargos. Só havia algo, ou melhor, alguém que sensibilizava o seu coração. Era sua noiva, Abigail. Abigail havia sido separada do seu irmão que fugia das perseguições contra os cristãos ainda jovem. Nunca mais haviam encontrado, seu irmão mudou de nome em função das perseguições e passou a se chamar Estevão. E numa dessas perseguições por parte de Paulo de Tarso, ele que havia tido um embate verbal com Estevão, ele conseguiu prender Estevão e ele foi condenado à morte, a pedradas. Paulo de Tarso, então, sem saber que ele era irmão da sua noiva, a convidou para as festividades daquela noite. E ela, então, presenciou a morte do seu irmão, reconhecendo-o quando já estava agonizando. Diante de tudo isso, o noivado de ambos se rompeu. Abigail adoeceu e veio desencarnar. Paulo de Tarso, então, em busca de Ananias, um cristão que ele havia jurado de morte, nas portas de Damasco, teve a visão do Mestre Jesus. Aquela luz o cegou e ele então caiu do cavalo, na famosa passagem onde ele pergunta ao Mestre: que queres que eu faça? Convertido ao cristianismo, ele passou a defender e a propagar a doutrina do Cristo com o mesmo ardor e a mesma paixão que o fazia antes, em razão da lei de Moisés. Só que toda mudança, ela é difícil. Por mais que a paixão já existisse naquele coração, ele se propôs então, quando seguiu o Cristo, essa escolha fez com que ele ficasse só. Dentre outras coisas pelas quais ele passou, ele foi abandonado pela família e pelos amigos. Mas por que a mudança é tão difícil quando a gente resolve seguir o Cristo? Porque a reforma íntima por si só, ela é muito difícil. É como reformar uma casa morando dentro dela. A reforma íntima se dá efetivamente na nossa encarnação, quando nós estamos encarnados. E num desses momentos de solidão e de tristeza que Paulo enfrentava,
ele, em desdobramento, teve a visão da sua noiva e do seu irmão, Estevão. E aí, para quem já leu aí o livro Paulo e Estevão, nós temos um dos diálogos mais lindos, quem não leu vale a pena, que se dá entre corações ligados ao Cristo. Jesus une dessa forma, naquele momento, verdugo e vítima. Porque a justiça de Jesus, ela não é como a justiça dos homens. Ela é uma justiça amorosa. Os homens segregam, através da justiça, aqueles que cometem uma falta. O amor de Jesus não. Ele coloca no ventre de uma mãe amorosa aquele que comete uma falta. E aí, em desdobramento, incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Paulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Porque há momentos, principalmente quando nós nos encontramos com quem muito ama, que não há palavras para descrever o que nós sentimos. E muitas vezes só as lágrimas são as testemunhas daquele momento. Os dois irmãos que voltavam para encorajá-lo aproximaram-se com um generoso sorriso. "Levanta-te, Saulo", disse Estevão com profunda bondade. "Que é isso? Choras?" perguntou Abigail. "Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa?" Porque Paulo de Tarso ainda estava no início de seu apostolado. Fazendo um paralelo, Paulo de Tarso foi para a divulgação do cristianismo o que Chico foi para a divulgação do espiritismo. Um homem amoroso, que enfrentou muitas dificuldades e passou a pregar também pelo exemplo. O moço tarsense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo de coração abandonado no mundo. Traduziam uma alegria infinita, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de benefícios. Queria aproximar-se, beijar as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado. Mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse a um irmão muito amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: "Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro." Quantas vezes nós carregamos culpa por algo que nós fizemos e depois nos arrependemos há 10, 15, 20 anos atrás? Nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. A culpa é um peso desnecessário. Uma maneira de não tê-la é trabalhar em favor do ocorrido para que isso não aconteça mais. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe selava os lábios
e confundia o seu coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa do que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões de homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os acima de tudo naquele glorioso minuto de sua vida. Pensou no lar que poderia ter sido constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação poderia lhe dar. Mas compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra calejada nos labores rudes do deserto e falou comovidamente: Paulo, nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Porque quanto mais os espíritos crescem em amor, mais dilatado o conceito de família, até que a família, esse conceito de família, se torne uma família universal. Jesus, por exemplo, ao questionar quem é meu pai, quem é minha mãe, se referia a isso. A família de Jesus somos todos nós, como o irmão mais velho, carinhoso. O moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no coração. Não te entregues ao desalento, continuou Abigail. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. Nós não podemos admitir mais, com a luz da doutrina espírita, um Deus vingativo. Antes de tudo, Deus é misericórdia. Deus é profundo amor. Deus nunca nos deixa sós. Por mais que nós pensemos que estejamos sós, nós nunca estamos abandonados pela misericórdia de Deus. Experimentando infinito consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail falam-lhe para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Porque a oficina do Mestre não é apenas um templo religioso. Jesus não é alguém para ser contemplado de forma distante, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de um templo de pedra. Jesus é um amigo fiel, está sempre ao nosso lado. O conceito de que Deus castiga não deve mais permear o nosso coração. Se sofremos hoje, é porque nós mesmos... Chico tinha uma passagem interessante. Ele dizia que se nós jogarmos um punhado de barro para o alto, invariavelmente ele vai cair sobre as nossas faces. E a grande maioria dos nossos problemas pelos quais nós estamos enfrentando hoje são frutos de nossas próprias escolhas erradas. As provações que passamos por nossa vida existem sim, mas são os grandes acontecimentos pelos quais nós temos que passar. O resto somos nós que buscamos. E aí ela continua: reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas, mas é preciso lembrar de que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam, enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no,
outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontraremos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida. Serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. E aí, então, ela incentivava em Paulo a ruptura entre o homem velho e o homem novo. Emmanuel nos ensina que Jesus, na sua ressurreição, apareceu para Maria de Madalena e não para nenhum dos seus apóstolos, porque foi ela quem mais violentou a si própria na sua conversão, mais até do que o próprio Paulo, porque o Paulo já possuía no seu coração a paixão pela lei de Moisés. Ele só redirecionou o seu amor. Saulo então estava enlevado. Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam o coração, tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual desdobrava-se radioso futuro. Queria mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção privava de qualquer manifestação efetiva. Apesar disso, parava-lhe no espírito uma grande interrogação: que fazer doravante para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente, sem anotação de sacrifícios? Deixando-se perceber que ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se, sempre carinhosa: Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo tudo quanto possuía, e acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. O que é nosso enquanto encarnados? Tudo que a gente vê com os nossos olhos, tudo que é material, não é nosso. É um empréstimo. A gente não vai levar, quando desencarnar, nada do que a gente vê, a não ser as coisas boas, o amor que sentimos pelo próximo e o que praticamos em nome do Evangelho de Cristo. O moço tarcense notou que Estevão, nesse íntere, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se, então, por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele momento glorioso. Saulo alinhava mentalmente um grande número de perguntas. E a primeira delas: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? E aí a gente vê a capacidade que os grandes espíritos têm de dizer muito em poucas palavras. A resposta de Abigail: ama. Conta-se que, certa feita, Chico Xavier estava entre amigos e naquele momento estavam conversando sobre a necessidade dos evangelizadores terem um curso de pedagogia no centro espírita. Uns diziam que era necessário, outros diziam que não era necessário, até que resolveram então perguntar para o Chico qual era a sua opinião. E aí Chico Xavier disse que para evangelizar o coração de uma criança não era necessário ter o curso de pedagogia.
bastava amar. O próprio Jesus, quando questionou Pedro por 3 vezes se ele o amava, ele não perguntou para Pedro o quão inteligente ele era. Ele perguntou para Pedro o quão amor ele tinha em seu coração. E aí Pedro, dizendo que sim, que o amava, Jesus recomendou: então apacenta as minhas ovelhas. E o que significa apacentar? Cuidar. Cuida das minhas ovelhas. Eu me lembro também que quando a gente fala em amor, a gente lembra de Chico Xavier. E ele estava num hospital que tratava hanseníase no estado de Goiás. Também com um grupo de amigos, ele ia visitar os doentes. E ainda na entrada do hospital, ele começa a chorar. E aí, os amigos se preocupam e perguntam para ele por que ele estava chorando, antes mesmo de entrar naquele hospital. E a resposta de Chico é a seguinte: que o patrono espiritual daquele hospital estava lhe dizendo que iria utilizar dos seus braços, dos braços do Chico Xavier, para abraçar cada um daqueles doentes. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação, sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E aí Abigail responde: trabalha. E aí, numa obra de Humberto de Campos, psicografada pelo Chico Xavier, no capítulo 47, a obra é o livro Pontos e Pontos, conta-se que um crente recém-desencarnado à frente de um anjo amigo fitou-lhe os braços com demorada atenção e comentou: sempre respeitei o Senhor, adorando-o na casa que o mundo consagra à majestade divina. Reconheci e aceitei a grandeza do Evangelho, interpretando grandes filósofos da humanidade. Guardei a fé nos acontecimentos da vida. Cultivei a prece sentida e pura de livros sagrados. Evitava lugar com qualquer que subsistisse o pecado. Afastei-me de todas as pessoas que poderiam induzir-me à tentação. Nunca beirei-me de problemas intrincados, para não perder a paciência. Colocava-me à distância das pessoas irritadiças, a manter-me com a segurança espiritual. Fiz do meu lar remanso confortador, e tudo fiz para não ofender ao Senhor. O anjo então sorriu e objetou: meus amigos, as suas mãos, meu amigo, as suas mãos permanecem apagadas. A passagem aqui está condicionada à irradiação de luz que cada espírito possui, em maior ou menor grau, dentro de si mesmo. Com tanta luz no cérebro, que fez em sua passagem pelo mundo? Então não adianta nós termos o conhecimento da doutrina espírita, conhecermos o Evangelho de Jesus e não colocarmos em prática. E o melhor lugar para a gente colocar em prática é a nossa casa. Porque Jesus reúne na nossa casa quem efetivamente precisa estar ao nosso lado. Os Espíritos nos dizem também que uma das piores sensações para aquele que desencarna e não trabalha é a sensação de tempo perdido, da reencarnação perdida, desse tempo da reencarnação. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto, por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo em comparação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar, terceira pergunta, contra o desânimo destruidor? E a resposta de Abigail:
Espera, disse ela, num gesto de terna solicitude. Vamos acalmar nosso coração. Muitas vezes nós estamos passando por alguma provação e sem que nós hajamos, em poucos dias ou pouco tempo, essa provação vai cessar. Porque a gente só passa por uma provação porque a gente precisa. E quando a gente aprende a mensagem que ela nos trouxe, a provação cessa. E aí, a última pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar a despedida, e acentuou docemente: perdoa. Humberto de Campos, também no livro Pontos e Pontos, no capítulo 35, narra que Tiago e Matias iam de Jerusalém a Betânia. E aí eles começam a conversar sobre o momento infeliz em que Judas entregou Jesus. E aí Matias diz: dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato. Como não vacilou ele no crime horroroso? Tiago exclama: será Judas para sempre nossa vergonha. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que o excusem. Esse traidor será para sempre um réu diante da humanidade. Foi ele que entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia de Gólgota. Não tem advogados nem desculpas, foi perverso e infame. Como se abalançou a semelhante absurdo. Tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas. Judas queria absorver a direção do nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar uma organização financeira. Pedro costuma afirmar que o celerado não previa as consequências do ato da traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Contudo, não posso admitir tal suposição. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele o inspirador sutil dos tormentos na cruz. João e Pedro asseveram que o infeliz se arrependeu e chorou. Entretanto, chego a duvidar disso. Com efeito, um traidor como aquele não encontraria pranto nos olhos. Era demasiadamente perverso para sofrer por alguém. Com efeito, observou Matias, não passa de criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. Tiago ia responder, mas alguma coisa lhe impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias redarguiu: eu também o vejo. Já banhado em lágrimas, Tiago reconheceu o mestre, ajoelhou-se reverente e falou baixinho: é o Senhor Jesus. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por instantes ao lado dos dois companheiros. Contemplou-os compassivamente, como um mestre afetuoso junto a dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem forças para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e falou: Senhor, abençoa-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor, e como nada dissesse o Galileu, considerou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém, a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la. Não, Tiago, respondeu Cristo, não vou agora à cidade, pois eu sigo em missão de auxílio a Judas. Naquela noite, o velho Tiago anotou sua bela epístola e suas famosas considerações sobre a língua humana.
Emmanuel, por sua vez, no livro Estude Vida, na lição Perdão em Nós, diz: o perdão é algo tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar indispensável à vida. O perdão começa na compreensão e na bondade. Quantos de nós não adoecemos por falta de perdão? Eu me lembro que uma vez uma pessoa pediu que eu a levasse num centro espírita do nosso amigo Adelino, que ela sentia dores no peito, já tinha ido a vários cardiologistas e nenhum deles encontrava o seu problema. Isso faz muitos anos. E eu fui então até lá. Depois da palestra, ela ficou conversando com o Adelino e eu deixei os dois à vontade. E já retornando para Rio Preto, ela me disse que as dores no peito que ela sentia era justamente isso: falta de perdão. Porque muitas vezes o que nós acreditamos ser um grande problema é uma misericórdia de Deus. Célia, que inspirou aquele filme e o livro As Mães de Chico Xavier, havia perdido o seu filho enquanto ele andava de bicicleta com a babá. Ele caiu da bicicleta, bateu a cabecinha na calçada, teve um AVC e desencarnou. E foi um momento muito difícil para a Célia, ela que frequentava Chico, o centro do Chico com frequência. E a babá então começou a se sentir culpada por aquele acontecimento. E então Célia disse a ela, num dia, que a perdoava, que não entendia que ela havia sido culpada por aquele desencarne, mas que ainda assim que ela, Célia, a perdoaria. E depois, na sua próxima visita ao centro do Chico, os dois conversando, Chico Xavier perguntou para ela: Célia, você a perdoou? Aí ela disse: sim, Chico, eu a perdoei. E aí Chico complementou: então agora agradeça. Como assim, Chico, agradeça? O seu filho tinha como programação inicial o desencarne nos seus braços, mas a misericórdia de Deus é tão infinita que a poupou desse momento difícil, e aí ele caiu andando de bicicleta. Porque nós enxergamos as coisas através dos olhos humanos. Eu me lembro também de uma mãe que foi visitar o Chico com uma criança que não tinha os bracinhos, falava em impropérios, não enxergava, uma situação bastante difícil. E essa mãe, já desesperada, foi procurar o Chico, dizendo que os médicos haviam prescrito que o seu filhinho também teria que amputar as perninhas. Então, ela, em busca de consolo, perguntou para o Chico por que isso estava acontecendo, querendo entender tudo aquilo. E aí o espírito de Emmanuel diz ao Chico que aquela criança havia sido um espírito suicida há várias encarnações, e que naquela presente encarnação ele já estava querendo utilizar suas perninhas para novamente pular de um local bastante alto e se suicidar. E mais uma vez, a bondade do Cristo, a misericórdia do Cristo, iria tentar impedir com que ele realizasse essa sua intenção, esse seu intento, porque ele precisava cumprir aquela encarnação. E por isso, ele teria que efetivamente amputar as suas perninhas. E aí, voltando ao nosso diálogo, Paulo diz: guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor
o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e nesse passo, saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheia, ciente de que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. Então, meus queridos amigos, era esse o recado que eu queria passar para nós hoje. Que o amor, a esperança, o trabalho e o perdão possam seguir sempre nas nossas vidas como diretrizes, como luz que iluminam os nossos caminhos, porque nós também não somos isentos de erros. Uma boa noite, que Jesus nos ilumine e que voltemos em paz para os nossos lares.